Olá, seja muito bem-vinda ao canal Viva Bem na Menopausa. Aqui você vai encontrar maneiras de tratar o seu climatério ou menopausa de forma natural. Meu nome é Juliana, eu sou nutricionista e o tema desse vídeo de hoje é isso que acontece com o seu corpo na menopausa, uma visão nutricional. Bom, mas o que é a nutrição e por que ela é tão importante aí no manejo dos sintomas da menopausa e saúde da mulher? Acontece que a nutrição é um dos pilares fundamentais tanto para a manutenção de uma boa saúde quanto para a prevenção de doenças também. Existe uma frase de Hipócrates que foi dita há mais de 2.400 anos atrás que diz assim: que seu alimento seja o seu remédio e que seu remédio seja o seu alimento. E de lá para cá, cada vez mais a ciência vem comprovando que hábitos alimentares saudáveis estão associados a um menor risco de desenvolvimento de doenças crônicas, assim como também o tratamento dessas doenças. Acontece que o nosso corpo é feito de células que, para desenvolver as suas atividades, precisam de se alimentar com bons nutrientes. Eu costumo conversar com os meus pacientes da seguinte maneira: se você tem carro, como que você costuma abastecer o seu carro? Se você começar a colocar combustível de má qualidade, combustível adulterado, pode ser que agora você não vai ver nenhum tipo de problema. Mas se você fizer isso por meses e até por anos, futuramente você vai ter um problemão para resolver. E a mesma coisa com o nosso organismo. Que tipo de nutriente você tem se alimentado? Se você está se alimentando com nutrientes ruins, nutrientes que não vão ajudar o seu organismo a desenvolver todas as atividades que eles precisam de maneira saudável, pode ser que ainda você seja jovem e você não esteja vendo nenhum tipo de problema. Mas com o passar da idade, com o processo de envelhecimento, as doenças vão surgindo e você vai acabar tendo que correr atrás de todo esse prejuízo. Mas o que é essa alimentação de má qualidade, né? Acontece que hoje em dia as pessoas querem muita praticidade no seu dia a dia. E esses alimentos que acabam sendo mais práticos e mais palatáveis são os alimentos chamados de ultraprocessado, como por exemplo bolachas, salgadinhos, macarrão instantâneo. E esses alimentos possuem alguns produtos químicos, como por exemplo aditivos, conservantes, estabilizantes, que aumentam o tempo de vida de prateleira. E quando consumimos esse tipo de alimento, esses compostos químicos, eles vão destruindo, eles vão danificando as nossas células, fazendo que o nosso corpo entre num processo de inflamação. Associado a isso, esses produtos ultraprocessados também levam na sua composição açúcar. Pesquisas relatam que o Brasil é o quarto país maior consumidor de açúcar do mundo. Em média, o brasileiro consome cerca de 70 quilos de açúcar por ano. O recomendado pela Organização Mundial da Saúde seria que esse consumo fosse apenas de 18 quilos. Ou seja, a gente está consumindo muito mais açúcar do que deveríamos estar consumindo. E esse açúcar não é somente aquele açúcar, aquele pozinho branquinho de mesa, não. Muitos desses produtos ultraprocessados também levam açúcar na sua composição. Sabe aquele alimento salgado? Vou dar um exemplo. Um molho que você de repente usa para temperar a salada. Olha lá, talvez você não vai encontrar a palavra açúcar, mas você vai encontrar outros nomes, tá? Todos os produtos alimentícios levam algum tipo de açúcar em sua composição. É muito difícil a gente achar algum alimento que não tenha. E os açúcares, eles levam várias denominações, tá? Que podem estar escondidas. Eu vou deixar aqui um quadro para vocês de alguns nomes, tá? Que vocês podem encontrar no rótulo de alimentos industrializados, que junto com os compostos químicos vão intensificar o processo de inflamação do seu organismo. Então, o consumo desses alimentos ultraprocessados e o alto consumo de açúcar também pode levar ao desenvolvimento de doenças crônicas, como eu já falei, e também o desenvolvimento de sobrepeso e obesidade. Segundo as informações da Abeso, mais de 50% dos brasileiros estão acima do peso ou em obesidade. E a maior porcentagem dessas pessoas acima do peso também são mulheres. E qual a relação disso com a menopausa, com os sintomas da menopausa? Primeiro, vamos definir o que é a menopausa. A menopausa ela é caracterizada como o fim do ciclo reprodutivo da mulher. E isso acontece porque se esgotou a quantidade de óvulos que foram liberados desde a puberdade, quando aconteceu a primeira menstruação, chamada de menarca, mês a mês ao longo desses anos. E isso acontece justamente pela diminuição na produção de um hormônio chamado estrogênio, que desempenha muitas funções no corpo da mulher, inclusive a de regular o ciclo reprodutor pelos ovários, fazendo com que esses ciclos menstruais se tornem cada vez mais irregulares até que eles se cessem por completo. Então, a menopausa vai ser o nome dado para a última menstruação, seguida de 12 meses que a mulher fica sem menstruar,
ocorrendo por volta ali dos 45 a 55 anos de idade. Quando isso acontece antes dos 45 anos, é chamado de menopausa precoce. Isso porque a interrupção da menstruação aconteceu antes do momento previsto. O importante é que você saiba que a menopausa ela não pode ser considerada como uma doença, tá? Mas sim como uma fase normal, natural que acontece na vida das mulheres, e todas as mulheres vão passar por isso. E ela pode desencadear alguns sintomas importantes que precisam de muita atenção. Eu me lembro quando a minha mãe me relatava que o seu rendimento já não era mais o mesmo, que ela esquecia de algumas atividades que elas estavam desenvolvendo ali no dia a dia, sem contar a mudança de humor que era repentina. Porém, ela já não sabia que esses sintomas já faziam parte do climatério. O mesmo aconteceu também com a apresentadora Angélica. Angélica teve uma menopausa precoce por volta dos 43 anos de idade e ela relatou, como foi encarar esses sintomas por falta de conhecimento. E hoje em dia, infelizmente, essa falta de conhecimento acaba impedindo com que as mulheres recebam, as orientações que são adequadas para melhorar a qualidade de vida dessa fase. Já que a menopausa, ela representa 1/3 da vida da mulher. Ou seja, saber lidar com esses problemas, com esses sintomas é fundamental. Então, falando sobre os sintomas, eles são vários, Vamos começar então pelas ondas de calor, os chamados fogachos, que são os sintomas mais comuns aí nesse período da menopausa, cometendo mais de 80% das mulheres. E esse calorão também é causado pela diminuição do hormônio estrogênio, que, como eu falei, ele tem várias funções aí no corpo da mulher, e uma delas é regular a temperatura corporal. Então, esse calor ele vai começar pela parte de cima do corpo, no rosto, E rapidamente ele se espalha pelo corpo todo, podendo ter a duração aí de 2 a 4 minutos e frequentemente associado à transpiração, a mulher pinga bastante e até palpitação. A frequência desses fogachos pode variar bastante de pessoa para pessoa, tá? Indo de 1 a 2 episódios por dia, até dezenas deles ao longo de 24 horas, e esses calores são mais comuns à noite. Os fogachos também podem levar a suores noturnos e, em muitos dos casos, esses suores noturnos acabam atrapalhando a noite de sono, causando mais cansaço e irritação. A queda dos níveis de estrogênio também é responsável pela variação de humor. Então, durante um único dia, a mulher acaba experimentando diversos sentimentos, como euforia, raiva, tristeza, sem nenhum motivo aparente. Um dos sintomas também que a mulher sente é a falta de libido, que pode ter vários motivos, O estrogênio ele acaba atuando como um lubrificante natural e ajuda a aumentar a umidade da vagina e, de certa forma, a elasticidade. Então, por conta da queda dos níveis de estrogênio, acontece uma secura, por conta deles estarem praticamente zerado. Então, a sensação que a mulher tem é como se a vagina dela tivesse um pouco mais curta. Não que ela tenha diminuído de tamanho, não é isso que acontece. É que com a redução da elasticidade, é como se a vagina ficasse um pouco mais apertada, tornando muitas das vezes o ato sexual um pouco mais desconfortável. Essas mudanças, então, acabam também alterando a libido da mulher. Com o fim do ciclo reprodutivo, os hormônios que deixam de ser produzidos podem afetar a vontade da mulher ter relação sexual, E muitas mulheres, por desconhecerem essas mudanças que acabam acontecendo no próprio corpo, acham que elas possuem algum tipo de problema físico e acabam tendo que conviver com a fantasia ali de que vão ser abandonadas pelo parceiro. Então, o cansaço, a indisposição e a falta de energia, para desenvolver as atividades ali do dia a dia, não acontecem somente aos desequilíbrios hormonais, mas também pela alteração de humor devido a má noite de sono ali que elas têm, E a alimentação também pode contribuir muito para isso. Às vezes as pessoas acabam restringindo certos alimentos durante o dia, não tendo combinações alimentares ali que promovam mais saciedade e acabam tendo refeições pesadas e de difícil digestão no período noturno, o que acaba atrapalhando também a noite de sono e contribuindo aí para todos esses sintomas de cansaço, de indisposição e de falta de energia. Além disso, as mulheres têm uma grande facilidade de ganhar peso e uma grande dificuldade de perder peso. Isso acontece porque, com a queda dos hormônios, o metabolismo, e a forma do corpo armazenar gordura acaba se alterando e o gasto calórico acaba diminuindo, facilitando com que a mulher ganhe peso nessa fase, mesmo que consuma uma quantidade menor de calorias. Então, o padrão também de armazenamento de gordura acaba se alterando, sendo muito mais parecido, com o dos homens, com a localização da gordura ali na região da cintura e da barriga. Então, é muito importante que você entenda que os sintomas são muito mais acentuados quando as mulheres estão
acima do peso ou obesas, né? Associado a um maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares, a resistência à insulina, diabetes tipo 2, osteoporose. Então, perder peso nessa fase não é somente uma questão estética, mas sim diminuir os riscos de desenvolvimento de doenças que estão aí associadas à menopausa. As pessoas também podem ter respostas diferentes uma das outras, né? Dependendo do estilo de vida, se estão com o peso adequado, se sabem ou não gerenciar o estresse. Então, tudo isso acaba contribuindo para que o sintoma seja muito mais leve nessa fase. Então, para o alívio dos sintomas, existe a terapia de reposição hormonal. Alguns métodos vão combinar os hormônios estrogênio, a progesterona, enquanto outros utilizam somente o estrogênio. E a reposição, ela pode ser feita de diferentes maneiras, incluindo comprimidos, géis e adesivos, né, que são aplicados sobre a pele. E os hormônios, a dosagem, a forma de administração e o tempo de uso são determinados pelo seu médico ginecologista. A terapia de reposição hormonal, ela tem algumas contraindicações, tá? Que são mulheres que têm alguns tipos de câncer, se já teve algum infarto ou AVC, alguma doença hepática ou doença coronariana. Além disso, algumas mulheres também que sofrem com hipertensão, dislipidemia, diabetes, merecem atenção especial por parte médica, né? Pois os medicamentos utilizados aí na terapia de reposição hormonal podem trazer alguns riscos para a saúde. E a boa notícia que a Nutri tem aqui para dar para vocês é que dá sim para fazer o tratamento de forma natural. Como eu expliquei, poucas mulheres chegam aos 40 anos com um estado nutricional bom. O que é isso? É comer bem nessa fase, né? É que a mulher inclua na sua alimentação alguns nutrientes que são essenciais nessa fase, como os fitoestrógenos, né? Que tem a composição muito semelhante ao estrogênio da mulher. E o consumo desse tipo de nutriente ajuda a aliviar alguns sintomas, como por exemplo, a sudorese noturna, né, as ondas de calor. Esse tipo de nutriente você acaba encontrando, né, na semente de linhaça, nos alimentos à base de soja, na semente de gergelim. Outro nutriente muito importante nessa fase, tá, é o triptofano. Ele acaba participando na produção de alguns hormônios que vão ajudar a melhorar o ânimo e a sensação de bem-estar. Então, consumir esse tipo de nutriente é importante e eles se encontram no brócolis, né, da banana, nas castanhas. A pele seca acaba sendo resultado de alguns fatores, como por exemplo, dieta pobre em gorduras boas, né, para o organismo. Também indica a deficiência de vitamina A, que é necessária para a saúde das nossas células, e a vitamina E, que protege as nossas células. Então, é muito importante que você consuma vegetais, né, de folhas verdes, sementes, nozes, peixes, né, para estimular aí as células saudáveis e dar uma lubrificação na pele aí de forma natural. Com a função de deixar a pele um pouco mais elástica, nós temos a vitamina A, né, que é chamada como retinol, e está presente aí no fígado bovino, na batata doce, no queijo. E outro motivo também que acaba contribuindo para o ressecamento da pele é a falta de água. Então, que você tome pelo menos 6 copos de água por dia é fundamental aí nesse momento. As linhas que vão sinalizar o envelhecimento da pele entregam baixo teor de alimentos ricos em zinco e selênio, que são importantes, né, para proteger as nossas células. As isoflavonas, que são encontradas na soja, diminuem as profundidades, né, das marcas de expressão do rosto. Em uma entrevista para o programa Hoje em Dia, a Rita Cadillac, você conhece ela? Pois é. Então, ela revelou como superou os sintomas da menopausa, como os calorões, a falta de humor e a autocobrança, sem nenhum tipo de terapia de reposição hormonal. Ela acabou optando pelo tratamento de forma natural, né, através de atividade física e o consumo de uma alimentação saudável. Você pode encontrar essa matéria aqui disponível no YouTube. E assim como a Rita Cadillac, você também pode se beneficiar e se libertar dos sintomas da menopausa de uma maneira natural. Agora me deixa aqui nos comentários e me ajude a construir esse canal. Qual é o sintoma que mais te incomoda? Eu vou ter o prazer aí de conversar com você e poder te ajudar. Nos acompanhe aí nos próximos vídeos que nós vamos ter bastante conteúdos, né, associados ao que deve comer, ao que a gente deve evitar, receitinhas, nutrientes que são extremamente importantes que você consuma, suplementos, tá? Então não deixe de interagir aqui com a gente. Para mim vai ser um prazer poder conversar com você. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau!